quarto, sem coffee break pelo caminho, ninguém está com paciência para escutar uns e outros, temos que ser diretos. Está previsto acabarmos à 1h30, vamos aqui fazer um exercício impossível de intervir cerca de 10 minutos para depois passarmos à votação. Ora bem, então, tudo telegramas, tudo rapidez, para não ser cansativo e nem ser maçador. Primeira questão, de todas as intervenções havidas, das 24 que o camarada Manuel Pereira dos Santos agora referiu, não houveram, não existiram, eu anotei todas e vocês estiveram também com atenção, não existiram nenhumas intervenções que colocassem em causa o projeto de resolução político-sindical apresentado pelo Secretariado Nacional da Corrente. Ou seja, em resumo, poderemos afirmar sem medo de ser contestados que a resolução apresentada, cujo projeto tem em vosso poder, na generalidade, foi aprovada pelo Congresso. Contudo, segundo ponto, há propostas que foram apresentadas de acordo com o regulamento até ontem, cerca do final dos trabalhos. Uma proposta do António Brotas que foca em particular o Bangladesh, uma segunda proposta do Zé Pinheiro sobre o texto em referência particular à questão da utilização do termo de imposição pela Troika do memorando, na opinião dele sim ou não, e já vou dizer o resultado. Uma intervenção do Oscar sobre o texto também da própria moção, de aprofundar melhor o texto. Uma proposta da Filomena, de novo sobre o Bangladesh, tal e qual como fez o António Brotas, e uma proposta do Fernando Gomes sobre a organização, funcionamento, ação, implantação e implementação da corrente sindical socialista. E a questão agora aqui que se coloca, tanto com atenção, e vocês tiveram a todas estas intervenções, a posição é a seguinte: o Secretariado Nacional, depois de ter falado, inclusive ontem à noite, com o Zé Pinheiro e termos esclarecido ideologicamente o termo imposição no contexto da discussão do memorando, o Zé Pinheiro retirou a proposta dele e todas as outras foram incluídas no texto final. A proposta de método, pois, é o seguinte: não há tempo, como é normal, não há tempo de refazer nesta manhã toda todo este documento. E a proposta é, todas as propostas que eu referi, exceto a de Zé Pinheiro, que foi retirada, serão incorporadas pelo Secretariado Nacional, serão aqui incluídas pelo Secretariado Nacional, que aliás necessita também de fazer uma revisão do português ao próprio texto, e a votação que iremos proceder em seguida será o projeto de resolução que está em vossa posse e que eu acabei de dizer, que a partir de agora terá a inclusão de todas as propostas referidas por mim. Ora bem, este é o método que propomos, ou seja, quando passarmos à votação que o camarada Presidente vai fazer, não estamos somente a votar o projeto que está em vosso poder, estamos a votar o projeto, mais as ideias que o Brotas e a Filomena apresentaram sobre o Bangladesh, mais as ideias do Oscar de melhoria da relação, mais as propostas do Fernando Gomes sobre a organização, a ação, implantação e implementação dos sindicalistas socialistas da CGTP. É isto que está. Posto isto, últimos 5 ou 6 minutos para alguns comentários breves. Tinha aqui, camaradas, uma intervenção em umas 3 horas, não se preocupem, que é exatamente, estava aqui preparado. Mas por respeito a vocês todos, vou fazê-lo em 5 minutos. O que significa que não vou falar sobre as estratégias da contratação coletiva e das lutas que a Fernanda Moreira, a Vivalda, o Paulo Marques, o Francisco Redora e outros camaradas, ainda agora o camarada que interveio, o Helder, etc., abordaram. Não vou falar sobre isto. Não vou falar sobre a questão da União Europeia, que em particular o Juan ontem também abordou. Não vou falar sobre as questões do movimento sindical português, que todos os camaradas abordaram, e em particular a CGTP, nem sobre a situação política que aqui foi tratada. Só vou abordar
sobre a situação social, o aumento do desemprego, que em particular a Filomena abordou a questão dos 60 mil professores que vão ficar desempregados em breve. Vou abordar somente aqui duas questões que me parecem que são fundamentais. Primeiro, como dizia o Manuel Pereira dos Santos, e nós vimos ontem e hoje em todo o nosso seminário com a Fundação Frederic Herbert e o Instituto Ruben Roll, não há soluções nacionais para a crise. Ou seja, as soluções são nacionais e são europeias. A nossa ação e luta é nacional e europeia. E como tal, esta ideia trespassou nos seminários e aqui quero dar o seu devido relevo. Sobre a situação política que nós vivemos, não somente é o presente e o futuro, mas a pergunta que a Fernanda Moreira fez a todos nós e que, em parte, o Eurico Brilhante Dias tentou responder sem ter ouvido a pergunta da Fernanda. Afinal, qual é o programa do Partido Socialista quando for se ganhar as eleições? Ele que diga. Foi a questão que a Fernanda colocou. E, como tal, não há mais tempo, nem é preciso, todos estão recordados das intervenções que o Eurico fez ontem. E, sobre a situação política, recordas a intervenção da Fátima sobre a pergunta que ela fez, da Fátima Carvalho, sobre a situação presente que vivemos hoje, que a esquerda não terá também culpas do que está a passar? Que a própria CGTP não terá culpas pelas greves sucessivas e nações sucessivas, onde muito dinheiro foi gasto e hoje está a dificuldades para combater a direita? E lançou a pergunta sobre o futuro. O desafio ao PCP e ao Bloco de Esquerda, o que querem fazer em termos de futuro. Então, camaradas, é sobre o futuro que vamos falar. E sobre o futuro o Carlos João Tomás fez muito bem. Eu não queria referir isto ontem, mas devia tê-lo feito, porque ele depois muito bem chamou a atenção. Estava a pensar fazê-lo esta tarde, junto nas intervenções finais, quando tivessem cá os nossos convidados e as representações oficiais, mas ele fez bem referir. O nosso futuro é, no próximo sábado, encontrarmos todos em Belém e dizer ao Sr. Presidente da República que tem que demitir esta canalhada para a gente ir a eleições. Este é o nosso futuro imediato. É o futuro que daqui a 6 dias tem que haver. É o futuro que cada camarada deverá fazer o possível para vir à ação de dia 25 em Belém, trazer tachos, trazer panelas, trazer assobios e dar uma assobiadela para ver se acordamos da letargia em que mergulhou o Sr. Presidente da República, que põe a mão por baixo daquele senhor que está em São Bento. Este é o futuro imediato. E, como tal, o Carlos João Tomás fez muito bem referir. E sobre, finalmente, a CGTP, que faz parte do nosso futuro coletivo, porque é nossa a CGTP. E atenção uma coisa, está aqui entre nós, na primeira fila, e que já tem estado noutros congressos, um dos subscritores da convocatória de 1 de outubro de 1970, que eu referi ontem e que hoje, de novo, vou dizer que é o Carlos Alves, que foi um dos subscritores. Portanto, a CGTP é de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores! Todos os trabalhadores! Todos os trabalhadores! Nem é dos dirigentes sindicalistas socialistas, nem dos dirigentes socialistas comunistas, nem é dos dirigentes socialistas católicos, nem é dos dirigentes independentes. É de todos os trabalhadores. E é isto que a gente tem que perceber. E perceber outras coisas. Vou terminar, Presidente. É uma medalha a ser assobiada. É uma medalha e quem não tem essa medalha prepare-se porque deve passar a tê-la. O tempo é da afirmação das correntes, das tendências, das sensibilidades dentro da CGTP. O tempo é nosso, o tempo é dos outros que têm a sua opinião. O Zé Pinheiro está, e muito bem, está ofendido, e muito bem, porque só não se ofende quem não é filho de boa gente. Está ofendido porque no último Conselho Nacional houve um energúmeno, que eu não vou dizer o nome, não se preocupem, fica gravado, que o tratou mal. Toma lá uma medalha. O Presidente da República não dá medalhas, damos nós, porque todos aqueles que forem maltratados pelos sectários da maioria dos dirigentes devem ter uma medalha nossa, porque estão a apresentar propostas, ideias, sugestões que demonstram que há unidade e democracia interna. Aliás, não era preciso democracia se não houvesse correntes de opinião diferentes. Era tudo igual, era só uma cabeça, era só um pensamento. E é isto, camaradas, que a gente tem que ter esta compreensão. O resto, os camaradas
vieram sobre as questões internas da CGTP, interveio o Oscar, defendendo que a eleição do Conselho Nacional seja por método onde, interveio o Carlos João, dizendo que nós não somos flores na CGTP e que devemos combater, e que devemos, pelo contrário, combater pelas nossas ideias. Interveio o Zé Pinheiro, que mesmo agora na segunda intervenção afirmou que não devemos ter medo do conflito. Não devemos ter medo do conflito. Caramba, ele é testemunha que ninguém tem medo do conflito. E ele deve o dizer. Agora, e para falar de outros camaradas, o Manuel Marques, que, atenção, que disse porque era sindicalista socialista está a ser atacado, é evidente, está no nosso documento, no último ano e meio, desde janeiro do ano passado, quando o Arménio Carlos passou a ser o secretário-geral em substituição do Carvalho da Silva, assiste-se no dia-a-dia uma tentativa cada vez maior da corrente sindical do PCP para controlar a CGTP. Mas o Fernando Jorge, se tiveram com atenção, deu vários exemplos de que a nossa ação, não só nossa, atenção, não só nossa, mas a nossa ação, em primeiro lugar, tem levado a que muitas das posições sectárias e radicais da corrente sindical do PCP não tenham passado e nós temos, e eu devo dizê-lo, não importa para nós, os camaradas certamente não duvidam da minha palavra, mas se duvidarem, estão aqui testemunhas de todas elas. Nós temos agido dentro da CGTP, seja no Conselho Nacional, seja na Comissão Executiva, de forma que temos impedido de muitas derivas sectárias e muitas derivas radicais avancem para a frente. E esta é a minha palavra de honra e estão aqui testemunhas do que eu estou a dizer. Não é preciso passar a graxa a ninguém e estão à espera que a gente passe graxa uns aos outros, morrem velhos, que ninguém é engraxador. O que significa que este é o momento de afirmação das correntes, é o momento do combate ideológico, é o momento do afrontamento. Claro, porque inclusive o Fernando Jorge disse-o, e nós vamos tê-lo daqui a pouco, da parte da tarde. E o Fernando Jorge disse-o quando, sobre o movimento sindical, referiu que a UGT está a mudar. A UGT vai mudar. Vai ser mais sindicalista e menos partidária. E qual vai ser a posição da CGTP? Eu não sei qual vai ser, mas sei que nós vamos ajudar a que haja mais unidade no seio dos trabalhadores, que haja mais unidade no seio do movimento sindical português, onde todos aqueles que querem lutar contra o neoliberalismo e contra a direita terão dos sindicalistas, socialistas, da CGTP, toda a solidariedade, toda a unidade, e é isto que nós nos comprometemos a fazer. Camaradas, é isto. Não demorei mais do que pensava, mas não cheguei às 3 horas e meia que tinha preparado. Saúde para todos e passo a palavra para a Presidente.